Olá, a gente vai começar a ver agora, né, alguma introdução às cadeias alimentares e fluxo de energia, ok? Também uma revisão, vocês já viram isso lá atrás mesmo, muito lá atrás, lá no sexto ano, mas a gente vai dar uma aprofundada aqui, tá? Já peço desculpas pelos eventuais barulhos de fundo, que eu moro aqui perto do metrô, e aqui nessa região, né, do Tatuapé tem um prédio subindo a cada esquina, piscou, tem outro prédio subindo, então bem aqui do lado tem um prédio sendo construído, peço já desculpas pelas eventuais serras e britadeiras, mas as britadeiras acabaram, mas acho que as serras às vezes ligam ainda. Então, vamos lá. Cadeias e fluxos alimentares, fluxo de energia. Percebam que aqui a gente fala já de fluxo de energia. Daqui a pouco eu vou explicar por que fluxo, tá? Conceitos prévios, aquilo que a gente já devia ter visto ou que você já viu em algum momento, a gente vai fazer uma retomada. Então, autótrofos são aqueles organismos que têm a capacidade de, como a professora lá do Fundo 1 falava para você, fabricar o próprio alimento. Essa definição não dá mais para continuar usando no segundo ano do ensino médio, né? Então, a gente vai melhorar um pouquinho isso. Então, organismos autótrofos são aqueles que são capazes de converter a energia luminosa em uma energia química, em matéria orgânica. Eles convertem matéria inorgânica em matéria orgânica, ok? Então, as plantas vão absorver CO2 da atmosfera. A gente tem aqui, né? A nossa. Vamos dar um destaque aqui. A gente tem o CO2, ok? Como fonte de carbono para produzir essa matéria orgânica. Então, a gente tem aqui uma equação simplificada da fotossíntese. Percebam que a gente tem aqui 6 moléculas de CO2, então 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de H2O, 12 moléculas de água, ok? Ocorre aqui uma reação química e a gente tem como produto dessa reação uma molécula de glicose e 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio, ok? Lembrando que o oxigênio é liberado para a atmosfera, belezinha? Então, nós temos então os produtos da reação da fotossíntese, gás carbônico e água, que vai utilizar como energia a luz, não é? Por meio de processo que a gente vai depois aprofundar, para formar glicose, água e oxigênio. Ótimo. Então, a gente tem seres que utilizam como fonte de energia para fabricar essa matéria orgânica a luz. Quando eles usam a luz, a gente dá o nome de fotossíntese. Sintetizar é fabricar alguma coisa. Foto é a fonte de energia que se usa para isso. E energia, então, usada para converter CO2 em matéria orgânica, vem da luz. Tem um outro processo que alguns seres vivos realizam, né? Que é a quimiossíntese. O que seria essa quimiossíntese? Eu vou usar como fonte de energia, né, para sintetizar essa minha matéria orgânica, energias provenientes de uma reação química. Então, energia para converter CO2, dióxido de carbono em matéria orgânica, provém de reações químicas. Deu falha aqui no sistema, o tico e teco ficam brigando de vez em quando. Então, a gente tem aqui cadeias alimentares, fluxo de energia, vamos ver alguns conceitos prévios. Seja autótrofos, nossos exemplos, algas verdes, alga não é planta, aquilo que você vê no mar. Ah, professor, tem uma plantinha no mar. Não existe planta de ambiente marinho. Então, se você viu uma coisa que parece uma plantinha lá na água do mar, você está provavelmente vendo ali, né, uma alga. Então, a gente tem aqui exemplos das algas verdes, algas pardas, ok? Árvores, que pra gente é muito simples, né, de identificar a planta de uma forma geral, e aqueles pobrezinhos que muitas vezes a gente esquece, seres autótrofos, mas muito importantes, cianobactérias, os primeiros organismos a fazerem fotossíntese no nosso planeta. Graças a elas a gente respira oxigênio hoje, graças a elas a gente tem um céu azul, né, que se formou a partir desse acúmulo de oxigênio, que mudou, né, toda a nossa atmosfera e selecionou as espécies no começo da vida na Terra que não respiravam oxigênio, né, passaram a ser menos frequentes, e as mais frequentes que dominaram aí o planeta, espécies que se baseavam no oxigênio para obter energia no processo de respiração celular que a gente também vai ver, ok? Então, algas unicelulares, essas aqui você pode não vê-las diretamente, mas quando você vê aquela aguinha ficando esverdeada do aquário, aquele coberturas de plantas, de cascas, de ambientes úmidos que às vezes vão ficando verdinhos, esverdeados, tá? A gente tem ali a presença de algas unicelulares.
Deixa de limpar o seu aquário que você vai ver que a água começa a ficar mais esverdeadinha, começa a ter muitas algas. Isso aqui a gente consegue ver no microscópio óptico com tranquilidade, tá? Então, todos esses seres vivos fazem fotossíntese, todos eles são autótrofos, a gente pode também chamar eles de produtores. Vamos entender as palavrinhas. Autotrófos, trófos vem de alimentação, você pode associar com autossuficiente, ele fabrica o alimento para ele mesmo, né? A gente volta para aquela definição simplesinha, mas autótrofo, tá? Fabrica, converte CO2 em matéria orgânica utilizando a energia do sol, é fotossintetizante. Também a gente pode ter os quimiosintetizantes, como nós vimos. Todos esses aqui são exemplos de autótrofos fotossintetizantes, ok? Mudando aqui, o slides, aqui. Organismos heterótrofos, tá? A gente vai chamar eles lá também de consumidores. Heterotrófos. Come os outros, né? Literalmente, vai lá, se alimenta de outro ser vivo. Então, esse organismo heterótrofo, não é? Ele é o consumidor, ele não é capaz de fabricar matéria orgânica, então ele tem que consumir energia, matéria orgânica por meio da sua alimentação, tá? Se alimentando de outros seres vivos. Dá licença que tem um doido aqui no fundo. Bom, controlamos o manicômio, vamos voltar para cá. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem heterótrofos, não são capazes de produzir matéria orgânica, tem que incorporar pela alimentação. Coruja se alimentando de um camundongo, ser humano quando a gente come qualquer coisa. Aqui a gente tem uma orelha de pau, exemplo de fungos, tá? O fungo está decompondo essa matéria orgânica aqui do tronco morto, de animal morto. De animal não, né? Opa! Tronco de árvore. E aqui a gente tem a foca se alimentando do pinguinzinho, tá? Então, todos esses são consumidores, tá? São heterótrofos, incorporam alimentos por meio da obtenção de alimento mesmo, se alimenta dos outros, se alimenta de outros seres vivos. Aqui a gente tem um tipo especial de consumidor que a gente chama de decompositor, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, com mais detalhe, o que ele é. Opa! Aqui, então, a gente tem a importância dos autótrofos. Então, qual que é a importância dos autótrofos? Eles são importantes porque eles são os únicos seres vivos atualmente no planeta Terra, né, que são capazes de produzir matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, de coisas não vivas. Então, são eles que são a porta de entrada para os alimentos em todos os ecossistemas. Então, a gente chama eles de base das cadeias alimentares, base das teias alimentares. Então, né, toda a cadeia, toda a teia alimentar vai começar com um autótrofo. Esse é um conceito importante para vocês lembrarem. Cadeias alimentares. A gente vai ver mais tarde o que é uma teia alimentar. Jeito rápido de você reconhecer uma cadeia alimentar, ela é simples, linear, tá? Você vê que aqui a parte central dela é uma linha reta, ok? Então, relação alimentar entre organismos de um ecossistema representa a série de organismos pela qual flui a energia inicialmente assimilada pelos produtores. Então, vamos traduzir isso para português. Veio aqui a luz, né? Foi absorvida pelo capim, que é um autótrofo que fez fotossíntese, ok? A partir desse momento, o capim tem uma setinha aqui que a gente vai ler. Serve de alimento para capim, serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. Belezinha? Um serve de alimento para o outro. Quem é o produtor? Quem é o autótrofo? Quem faz fotossíntese? O capim. Então percebam que esse produtor aqui, ele que iniciou a entrada da energia na cadeia alimentar. Ele é o que está mais importante aqui para a gente nesse momento. Então, vou até anotar aqui um pezinho para a gente lembrar que ele é o produtor. Esse carinha aqui se alimentou do capim, ele não fabrica alimento por fotossíntese. Então, ele é um consumidor. Como ele é um consumidor que se alimenta diretamente do autótrofo, a gente chama ele de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, ok? O sapo também não faz fotossíntese, eles obtêm alimento do gafanhoto. Então, o gafanhoto serve de alimento para o sapo. Então, o sapo vai ser nosso consumidor secundário. Por isso que nós tínhamos visto lá quem era autótrofo, quem era heterótrofo, né? E eu falei para vocês que o heterótrofo é sempre um consumidor,
tá? Sendo que a gente tem um tipo especial de consumidor, que são os decompositores que estão aqui em destaque. Mas vamos lá. O sapo serviu de alimento para a serpente. Então, a serpente vai ser a consumidora terciária ou de terceira ordem, ok? Vou colocar aqui meu resuminho. Isso daqui, professor, os decompositores têm essa setinha aqui indo para eles, dizendo que capim serve de alimento para o decompositor, gafanhoto serve de alimento para o decompositor, sapo serve de alimento para o decompositor, serpente serve de alimento para o decompositor. E o decompositor serve de alimento para o decompositor. Quer dizer que o decompositor se alimenta de todo mundo? Sim. Né? Capim, folha quando cai morta, quem vai decompor? Bactérias e fungos. Gafanhoto morreu, enfim, perdeu uma asinha, uma patinha. Quem decompõe? Os decompositores. O sapo, a mesma coisa, né? A gente não necessariamente vai decompor só quando o ser vivo morre, né? Depois da morte, decomposição ali no final da vida, tristinho, né? Ele decompõe também, todo dia você perde células mortas. Quando você toma banho, quando você penteia o cabelo, né? Você faz uma esfoliação, você está perdendo célula morta. Esse material é decomposto pelos seres vivos, né? Pelos decompositores, fungos e bactérias. Fezes, urina, tá? Então, a mesma coisa a serpente. Trocou de pele, aquela casquinha que fica lá, vai ser decomposta na natureza. Então, bactérias e fungos são essenciais. Você vai falar assim, professor, mas você é consumidor? Por que você não colocou aqui um consumidor também? Né? Por que você chama de decompositor? Porque o decompositor faz uma coisa muito importante. Ele é responsável pelo ciclo da matéria no ecossistema, tá? Então, o que ele faz? Lembra que o produtor pega a matéria inorgânica e transforma em matéria orgânica? O decompositor, ele vai transformar matéria orgânica, de novo, aqui, em matéria inorgânica. Então, esse bichinho aqui, esse bichinho não, né? Nossa, bichinho não, não é reino animalia, mas bactérias e fungos, eles vão ter uma importância grande, que é a quebrar a matéria orgânica, devolvendo matéria inorgânica. Então, lembra lá, o capim pegou CO2 para formar a molécula de glicose. Aqui o decompositor vai pegar a molécula de glicose, vai quebrar, liberando o carbono na forma de óxido de carbono, vai formar água, vai liberar energia para o meio ambiente. O que sobra do processo de decomposição é matéria não viva, é matéria inorgânica. São os nutrientes que vão voltar a ciclar na natureza. Então, a gente tem duas coisas importantes, tá? O fluxo de energia a gente indica com uma setinha. Aqui a gente tem as setas que estão indicando isso, o fluxo da energia. Veio a luz, o capim fez a fotossíntese, serviu de alimento para o gafanhoto. Aqui é onde está indo a energia, sentido capim para o gafanhoto. Gafanhoto serviu de alimento para o sapo, energia está saindo do gafanhoto e indo para o sapo, tá? Sapo serviu de alimento para a serpente, energia está indo aqui no sentido da serpente. Agora, o fluxo de energia, a energia, tá? Ela acaba. É um fluxo, uma linha reta. Uma vez gasta, gasta para sempre. Se fosse um ciclo, ia ser a alegria da gente, né? Imagina só, você carrega o seu celular, vai ficar ali ciclando energia para sempre, nunca vai ser gasta e nunca mais precisa carregar o celular. Não é isso que acontece, né? O celular, o que ele faz? Pegou energia elétrica, vai converter em energia luminosa, né? Para acender a telinha do celular, energia sonora dos vídeos em que você fica assistindo, energia térmica, que tá perdendo energia por forma de calor, né? Quanto mais esquenta, menos a bateria gasta. Menos a bateria dura. Então, a gente tem aí fluxo, energia gasta e gasta para sempre, ok? Por isso que você precisa comer o tempo todo, você tem que comer todo dia, não é? Você vai várias refeições, porque você está gastando energia. Até dormindo, você está gastando energia. Matéria, ela tem ciclo, tá? Então, o carbono que entrou, você consumiu pela glicose dos animais, perdão, dos alimentos que tem açúcar que você consumiu, um dia, né, você vai eliminar na forma, você vai um dia morrer, vai ser decomposto, e essa matéria que estava presa nas suas estruturas vão ser liberadas de volta para o solo, tá? Se a gente fizesse um experimento, colocasse lá um pãozinho ali,
um pouquinho de umidade, fechasse o saquinho e deixasse ele num lugar escuro, você vai deixar ele por algum tempo e ficar observando. Você vai ver que vai surgindo ali bactérias, sinais de fungos, né? Aquele esverdeadinho, né? Do pão que mofa, umas manchinhas às vezes rosinhas, às vezes amarelinha, da presença de bactérias. E aqui eles vão comendo aquela matéria orgânica, vão quebrando ela. E se você pegasse esse saquinho depois de 6 meses, 1 ano, você ia ver uma coisa, parecendo uma terrinha dentro do saco, tá? Você ia ver a matéria inorgânica presente ali, né? Aquilo, o resultado da decomposição, ok? Então, essa matéria é quebrada em última instância pelos decompositores. Graças a eles a gente tem reciclagem de material. Se sumissem todos os decompositores do planeta, acabou essa reciclagem. Com o tempo a gente ia ter perda, não ia ter mais disponível esses elementos fundamentais, não é? Muito bem. E aí, então, a gente tem dois momentos para a gente destacar. Então, quem dá a entrada da matéria e da energia no ecossistema são os produtores, e quem garante que essa matéria seja reciclada são os decompositores. Teia alimentar, tá? Vamos olhar isso aqui. Cadeia alimentar, corpinho linear, bem simplesinho. Teia alimentar, socorro, né? Um monte de setinha para todo lado. Gente, isso aqui na natureza não existe, simples assim, uma linha bonitinha, né? Assim, entrou aqui energia, saiu ali, beleza. Não. A natureza é mais próxima disso, tá? O sapinho, vamos lá. Aqui a gente tem vários tipos de plantinhas, vários tipos de produtores. Essa plantinha serve de alimento para o rato. O trigo também serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para o gavião, que serve de alimento para a serpente, que serve de alimento para a coruja. Enfim, você vê que múltiplas relações alimentares acontecendo aqui. Então, a natureza é do domínio da complexidade. A teia alimentar é esse esquema em que vão estar mostradas diversas relações alimentares que ocorrem simultaneamente. A gente poderia aqui transformar, a partir de uma teia alimentar, formar várias cadeias alimentares. Então, quando eu falo assim, olha, planta serve de alimento para o rato, serve de alimento para o gavião, eu desenhei, né? Eu expliquei para vocês uma cadeia alimentar. Eu poderia partir aqui, voltar para o meu produtor e seguir outra setinha para formar outra cadeia alimentar. Plantinha, caracol, passarinho, coruja. Mais uma cadeia. Poderia ainda fazer plantinha, caracol, pássaro, serpente. Mudou um elemento, já é uma nova cadeia alimentar. Ou seja, a gente poderia ficar aqui fazendo isso várias vezes, né, até esgotar essa teia alimentar. Uma teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Cadeia alimentar é uma simplificação do ambiente, tá? Das relações alimentares que existem no ambiente. Fluxo de energia. Energia, lembra que vai sendo gasta? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Quando a entrada de energia no ecossistema, no nível trófico do produtor, tá? Nível trófico e cada uma dessas coisas que a gente falou, vou voltar aqui porque eu tinha esquecido, mas vamos lá, vamos voltar que dá certo de corrigir. A gente tem aqui, capim é um nível trófico, gafanhoto é outro nível trófico, sapo mais um, serpente mais um. Ou seja, nessa cadeia alimentar nós temos 1, 2, 3, 4 níveis tróficos, ok? Nesse sisteminha aqui, nós temos diversos níveis tróficos. Quando eu falo assim, planta, rato, gavião, eu estou falando de 1, 2, 3 níveis tróficos, ok? Quando eu olhar aqui para a corujinha, qual é o nível trófico dela? Depende de qual cadeia você está analisando. Se eu falar planta, ratinho, coruja, ela está no 3º nível trófico. Agora, se eu disser plantinha, né? Ratinho. Não, vamos trocar por outra. Planta, caracol, passarinho, coruja, eu vou ter 1, 2, 3, 4 níveis tróficos, ok? Ai, professor, e como eu sei quem é consumidor primário e secundário nessa zona de seta? Você vai ter que imaginar essas cadeinhas alimentares aqui dentro. Vamos desenhar aqui, né? Eu tinha falado que isso aqui é uma cadeia alimentar.
Então, isso aqui é o produtor. Quando o ratinho come o produtor, quem se alimenta do produtor é sempre o consumidor primário. Então, se um dia você bateu a dúvida, você olha quem se alimenta do produtor. Olha, produtor, perceba que não tem nenhuma setinha chegando nele, ele não se alimenta de ninguém, ele fabrica o próprio alimento, ok? Porém, várias setinhas saem dele, ó. Aqui sai uma setinha pro rato, sai uma setinha pro caramujinho aqui, né? Pro caracol. Vamos lá. Consumidor primário. Ele é o herbívoro, se alimenta da plantinha. Tem outra setinha aqui, ó, indo para esse bichinho aqui, que nem sei direito o que é tão pequenininho, 6 setinhos. Então, consumidor primário também. A plantinha saiu para essa lagartinha, ela também é consumidora primária, ok? Beleza. Ai, professora, que zona, tô perdido. Relaxa, tá perdido é porque você tá começando a entender. Ah, essa plantinha aqui serve de alimento para esse passarinho, então ele também é consumidor primário? Também, consumidor primário, ok? E essa aqui, toda plantinha é... Ó, olhou aqui, não tem setinha nenhuma chegando? Ah, produtor, beleza, tá? Tudo produtor. Vamos lá. Quando o meu gavião se alimenta aqui desse ratinho, ele é consumidor... Opa! Faz isso comigo, não. Consumidor secundário, ok? Vamos apagar a minha bagunça aqui. Legal. Agora, quando a gente tem aqui... vamos seguir essa cadeia aqui, ó. A planta, meu pequeno insetinho aqui, consumidor primário. O sapinho se alimenta dele, ele é consumidor secundário. Quem come o consumidor primário é sempre o consumidor secundário. Consumidor secundário serve de alimento para a serpente, ela é consumidora terciária. Oi, que letra feia que ficou aqui. Vamos apagar de novo. Errei. Vamos para cá. Terciário. Aqui. Tá. Belezinha? Então, consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. Percebam que aqui, sempre quando a gente vai desenhar uma nova cadeia alimentar, a gente volta para o produtor, para não me perder. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Para onde sai setinha desse aqui? Para a coruja. Então, ela é consumidora terciária. Desenhar com o mouse é uma coisa artística. Consumidor terciário. Beleza? Então, nossa, professora, mas tá faltando coisa, tá? Então a gente volta de novo. Por exemplo, olha, você não fez nada aqui na Joaninha. Volta aqui, ó, vou seguindo. Onde eu começo? Produtor. O meu insetinho aqui, eu acho que é um pulgão. Descobri o que ele é. Pulgão que é parasita de planta. O pulgão serve de alimento para Joaninha. Então a Joaninha se alimenta do primário, consumidor secundário. Ok? Aí a gente vai olhar as setinhas que saem dela. O sapo se alimenta da Joaninha. Então, além dele ser consumidor secundário, ele também vai ser consumidor terciário. Ixi, professores, quer dizer que pode ocupar mais de um nível trófico? Sim, pode. Um ser vivo pode sim ocupar vários nichos, vários níveis tróficos simultaneamente. Então, quando o sapinho se alimenta da lagarta, consumidora primária, ele é consumidor secundário. Quando ele se alimenta da joaninha, né? A planta serve de alimento para o pulgão, que serve de alimento para a joaninha consumidora secundária, ele vai se comportar como consumidor terciário. E a cobra, quando se alimenta desse sapinho, que é tanto consumidor secundário quanto terciário, ela vai ser tanto consumidora de terceira ordem, quanto consumidora de quarta ordem, ok? Então, vamos rascunhar aqui também. Opa! Faz de conta que são 4. Use a imaginação. Aí, deu uma melhoradinha, tá?
Então, vamos lá ver se a gente esgotou. Essa aqui nós terminamos. Esse aqui é sempre consumidor primário, se vê quando se alimenta de uma planta ou de outra ainda, é consumidor primário. Professor, você não tinha considerado essa aqui, ó. O ratinho, consumidor primário, serve de alimento para serpente. Quando ela come o primário, ela é consumidora secundária. Olha só quantos níveis tróficos ela está ocupando. Vamos colocar aqui mais um. Secundária, tá? Secundária quando se alimenta do rato. Terciária quando ela se alimenta do sapinho, que é consumidor terciário. Quaternária quando ela se alimenta do sapinho, que é consumidor terciário, ok? Vamos ver se nós esquecemos mais alguma relação. Você vai ver que, na verdade, gente, vão tendo várias aqui, né? Se alimentou aqui o gavião do consumidor secundário. Aqui nós não temos nenhuma setinha nesse ambiente, né, indicando sapo aqui para o gavião, então a gente não vai considerar. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente fica assim, professora, mas o gavião come sapo. Mas se o esquema não está colocando aqui a setinha, você não vai considerar isso, ok? Sempre considere a interpretação daquilo que é dado num problema para você, ok? Não invente seta além do que tem, a não ser que o exercício peça isso para você. Se é uma interpretação só da cadeia ou da teia alimentar que é dada, né, da teia alimentar, não invente seta onde não tem. Então, vamos ver aqui, eu acho que... aqui, ó, o ratinho, quando serve de alimento para coruja, ele é primário, ela vai se comportar como consumidora secundária também. Então, além dela ocupar o nível trófico de consumidora terciária, ela vai ocupar um nível trófico de consumidora secundária, ok? Então, aqui a gente colocou, acredito que todas, né? Posso ter perdido uma coisa ou outra, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar aqui. O que tem mais uma coisa que eu preciso destacar? O nível trófico, né? A gente tem que considerar desde o produtor. Então, quando fala assim, a coruja, quando ela é consumidora de terceira ordem, ela ocupa o terceiro nível trófico? Não, porque a gente tem que considerar o nível do produtor. Então, a gente tem o nível trófico aqui da plantinha, o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico do nosso caracolzinho, terceiro do passarinho, quarto da coruja. Ela ocupa, a gente tem uma cadeia de 3 níveis tróficos quando a gente considera aqui, ó, produtor, rato, coruja. Então, nessa, nós teremos que contar todos os elementos, produtor, o nível do consumidor primário, o nível da coruja, nós teremos uma cadeia alimentar de 3 níveis tróficos. Agora, quando a gente considera outra cadeia, planta, pulgão, passarinho e coruja, nós temos uma cadeia de 4 níveis tróficos. Prestem atenção, algumas questões perguntam assim, qual é o nível trófico mais alto considerado, né? Então, a gente teria aqui, olha, o mais alto que a gente chegou aqui é um consumidor de quarta ordem. Então, a gente teria aqui, considerando que a gente está falando só de consumidores, nós teríamos mais um nível trófico, o nível trófico máximo dessa cadeia alimentar são de 5 níveis tróficos, tá? Uma cadeia alimentar normalmente vai chegar até o máximo de 5 níveis tróficos, porque a gente tem em cada nível trófico gasto de energia. Esse desenho mostra justamente isso. Olha só, ao longo da cadeia alimentar, a gente vai tendo perda de energia. Então, aqui a gente tem em laranjinha a quantidade de energia. Conforme a gente vai passando ao longo da cadeia alimentar, essa energia vai reduzindo, tá? Por isso, a gente sempre tem um limite no número até de 5 níveis tróficos. Então, porque essa energia chega ali no final, né, das cadeias alimentares, no último nível trófico, tem pouca energia disponível, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Uma plantinha, as plantinhas, né, os produtores servem de alimento para um cervo, o cervo vai servir de alimento para a onça. 3 níveis tróficos. Qual o nível trófico de maior energia? O do produtor, sempre, tá? Porque nós somos seres vivos, nós temos um motorzinho pouco eficiente. Ou seja, em média, a gente perde mais energia em calor, por ter um mecanismo pouco eficiente, a gente tem muita perda de energia, do que a gente consegue transformar em biomassa, em matéria orgânica nas nossas estruturas. Então, mais ou menos 10% dessa energia que entrou aqui no nível do produtor vai estar disponível para o consumidor primário. E disso que o consumidor primário conseguiu transformar em matéria orgânica,
só 10% em média vai estar disponível para onça. Ou seja, essa energia vai caindo em níveis muito drásticos ao longo dos níveis tróficos. Aqui mais um esquema, né? Mostrando a energia do Sol, a energia luminosa foi convertida em energia em matéria orgânica, né? E aí, a energia do Sol e os produtos inorgânicos, e aí o produtor perdeu energia, crescendo, sobrevivendo, consertando seus próprios tecidos, se reproduzindo, enfim, tem gasto de energia e perda de energia. Isso vai para o ambiente, menos energia está disponível para o consumidor primário, que vai gastar energia sobrevivendo, consertando seus tecidos, renovação celular, se reproduzindo, caminhando, aquecendo o seu corpo, enfim. Essa energia é gasta e parte dela é dissipada na forma de calor para o ambiente. Isso faz com que menos energia vá passar para o próximo nível trófico do consumidor secundário. E no final, né, de todos esses níveis tróficos, os decompositores retiram energia, tá? Nós temos aqui as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas são facinhas da gente entender, tá? Eu vou dar uma passadinha direta para vocês. O que acontece? A pirâmide ecológica era uma outra forma da gente representar essas relações alimentares. Então, vamos olhar aqui. Essa cadeia, essa pirâmide, ela representa também uma cadeia alimentar em que a gente tem um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário. Como a gente vai tendo perda de energia, a energia no nível do produtor é bem grande, né? Bem maior do que a quantidade de energia que eu vou ter no nível do consumidor primário, que eu vou ter no nível do consumidor secundário. Ou seja, a pirâmide de energia nunca inverte, energia não se cria aqui, tá? Nos outros níveis tróficos, ela entra no nível do produtor, a partir disso ela vai sendo sempre gasta. Então, a pirâmide de energia tem sempre uma base mais larga e cada nível trófico você vai representando essa perda de energia. Cada andar, cada retângulo aqui representa um nível trófico. A largura dela indica a quantidade de energia, ok? Então, a gente tem aqui um outro esqueminha melhor, em que a gente está representando aqui caloria, né? Quantidade de energia. Então, aqui no primeiro nível trófico tem 14.900 calorias, no segundo 1.940 calorias e no último, né, nível trófico, essa é uma pirâmide que representa 3 níveis tróficos, né? Temos 8,3 calorias. Então, percebam que no nível do consumidor secundário é um número que a gente tem menor quantidade de energia disponível. Então, dica, se você tiver qualquer pergunta, qualquer problema que está te falando sobre quantidade de energia, ela sempre vai ter esse jeitão, tá? Uma pirâmide em que cada andar, cada nível trófico vai tendo sucessivamente menos energia disponível. Aqui nós temos uma pirâmide de números. Olha só que coisa difícil. Na pirâmide de energia, cada andar aqui, né, cada largura aqui representava quantidade de energia. Na pirâmide de números, a gente vai ter cada andar representando número de indivíduos, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar, pirâmide de número, ela inverte com muita facilidade, tá? Ela pode ter uns desenhos muito loucos, porque a gente está considerando aí quantidade de indivíduos. Isso quer dizer que o tamanho dos indivíduos vai ter influência. Vocês vão entender aqui no exemplo. Produtor, tá? Eu preciso de muito capim para alimentar um único gafanhoto. Muito mais capim do que gafanhoto. Então, percebam que aqui 5.000 plantas de capim vão alimentar 700 gafanhotos, ou seja, uma quantidade muito maior de plantas para alimentar uma quantidade menor de gafanhoto, ok? E sapo? Não dá para ter mais consumidor, mais predador do que alimento. Então, eu vou ter que ter menos sapos do que gafanhoto. Então, 700 gafanhotos servem de alimento, podem só sustentar uma população de 30 sapos. Então, percebam que a quantidade vai diminuindo. A gente tem uma relação entre o quanto o indivíduo precisa desse alimento. Então, o gafanhoto come muito, né? Acaba com a plantação, precisa de muito alimento, muitos produtores. Um sapo precisa de muitos gafanhotos para fazer a sua dieta. Então, a gente vai tendo aqui em cada nível trófico, né? Ainda que em cada retângulo a gente está representando nas pirâmides os níveis tróficos, eu vou ter uma grande quantidade de produtores, uma quantidade menorzinha de consumidores primários e aqui nesse caso uma quantidade ainda menor de consumidores secundários.
Agora, tamanho corporal importa. A gente vai ver nesse segundo exemplo. Produtor, uma árvore. Uma árvore consegue alimentar várias lagartas. Então, um indivíduo, ó, alimenta 700 lagartas. Porque aqui eu tenho um indivíduo grandão e o consumidor primário é pequenininho. Ou seja, uma planta alimenta várias lagartas. Olha como a gente já teve uma pirâmide que não parece nada com uma pirâmide, né? Já inverteu aqui facilmente mudou totalmente o desenho. Agora, um pássaro precisa se alimentar de várias lagartas. Então, 700 lagartas alimentam uma população de 20 pássaros. Olha aqui a gente representando 720, tá? Esses desenhos, gente, eles não estão numa escala de tamanho, tá? A gente poderia representar uma escala, mas aqui não daria pra gente representar no slide, ok? Pirâmides ecológicas, o último tipo, a gente tem 3 tipos, então a gente já viu a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia. Pirâmide de números, que representa a quantidade de indivíduos, e agora a gente vai ver pirâmide de biomassa, que vai ter aí representando a quantidade de biomassa, tá? Olha que coisa difícil. Mas a gente precisa saber o que é essa biomassa, né? Professor, o que é biomassa? Vamos ver agora. Biomassa, tá? Aqui, ó, tá faltando fechar o parênteses, né? Então, é a quantidade de substância que foi originada ali, né, de matéria orgânica. Então, eu tenho que desconsiderar a água. Então, é o peso seco, aquilo que tem de matéria no indivíduo. Uma planta, né? Vou dar um exemplo. Ela absorve a água pelo solo, água pronta, pelas raízes, né? Tá presente ali no solo. Porém, a matéria que constitui o corpinho dela, ela forma com produtos que ela fabrica no processo lá de fotossíntese. Então, para eu saber o quanto foi produzido pelo processo de fotossíntese, eu tenho que descontar o peso da água. Por isso, biomassa a gente sempre considera peso seco. Desconta-se sempre da matéria do ser vivo aquele peso que é correspondente à água. Então, a gente tem aqui a biomassa dos produtores, ela é menor do que a de consumidores primários, e o de consumidores primários é menor do que consumidores de segunda ordem. Então, novamente, cada andarzinho aqui, cada retângulo representa um nível trófico. Então, a gente tem uma pirâmide de 3 níveis tróficos. Por que é que a gente tem esse formato? Biomassa, ele é quebrada, né? Matéria pode ser quebrada para formar energia. Então, os produtores tinham grande quantidade de energia constituindo seus corpinhos, que foram consumidos pelos herbívoros, que gastaram parte dessa energia mantendo suas atividades, e uma parte delas eles conseguiram transformar em matéria orgânica. Só essa matéria orgânica vai chegar no nível dos carnívoros, que também não vão transformar tudo aquilo, matéria que eles absorveram, em estrutura orgânica, estrutura de corpinho. Eles vão também quebrar parte dessa matéria para gerar energia, e energia gasta. Então, por isso nós temos esse formato. Biomassa está sendo convertida em energia, a energia está sendo gasta. Aí você vai falar assim, professora, então você já tá mentindo de novo. Porque aqui, olha esse negócio aqui do lado, no seu próprio slide você está me contando história, né? Vamos parar para pensar, por que a gente tem esse formato? Fitoplâncton. Esse é um único exemplo em que essa pirâmide de biomassa vai inverter, tá? Em ambientes de água, ambientes aquáticos. Porque o fitoplâncton, ele tem uma taxa de reprodução muito alta, muito maior do que o zooplâncton. Então, embora a biomassa dele seja maior, e a gente tenha uma biomassa maior de zooplâncton que está todo o tempo se alimentando desse fitoplâncton, a taxa de reprodução dele é muito alta, então ele consegue ir repondo rapidamente essa população. Isso faz com que esse ambiente continue assim, né? Uma biomassa menor em comparação de fitoplâncton com zooplâncton consiga sustentar essa cadeia alimentar. Por quê? Isso aqui vai se explicar porque, embora a gente tenha pouca biomassa, o fitoplâncton se reproduz muito mais rápido e consegue repor rapidamente a população. Ao contrário do zooplâncton, né, que vai ter uma reprodução mais lenta, vai demorar mais tempo para repor sua população. Ok? Então, o zooplâncton come, mas esse aqui se reproduz muito rápido e consegue repor sua população. Porém, sempre vai ter uma biomassa menor.
Zooplâncton, aqui você vai ver que a gente já voltou para a situação igual, semelhante ao que a gente observava aqui. Zooplâncton vai gastar energia, tá? Não é tudo que ele consome de fitoplâncton que ele vai transformar em matéria orgânica, né? A parte é gasta, então uma parte menor vai chegar no nível trófico dos peixes, os consumidores secundários, e só uma fração disso, né? Aquilo que não é gasto nas funções do organismo do peixe, é transformada em matéria orgânica, tá? Então isso explica esse formato aqui particular, ok? No restante, em ambientes terrestres, a gente vai ter uma pirâmide de biomassa com esse formato aqui semelhante, né, o mesmo tipo de formato da pirâmide de energia. Lembrando que biomassa é transformada em energia pelos seres vivos. Muito bem, se tiver alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Agradeço a atenção, peço desculpas pelos eventuais sons de fundo. Eu fui parando às vezes os vídeos, mas às vezes começa a falar, passa um avião, passa o carro do ovo, enfim. Obrigadão, até mais.